Esse foi um episódio muito marcante em Fordlândia, que foi a revolta de 22 de dezembro de 1930, que aconteceu o impensável, uma revolta muito grande que por pouco não se tornou numa carnificina. Até tem alguns casos que você escuta, algumas lendas sobre Fordlândia, dizendo que as pessoas se revoltaram porque elas eram obrigadas a comer hambúrgueres e tal. Eles tinham comida americana, mas assim, não era para tanto e não foi só por conta disso, não foi por conta disso, não foi por conta do hambúrguer, né? O hambúrguer não é o culpado. Vamos entender um pouquinho a questão, porque tudo é muito complexo nesse case, como vocês podem imaginar. O refeitório existente até aquele momento era um galpão com cobertura de palha e meia parede, onde os profissionais se sentavam e eles eram atendidos por garçons. Estamos falando lá em 1930, tá? As refeições também não eram deduzidas do trabalho, né, dos trabalhadores, ali do salário desses trabalhadores. Então eram refeitórios que não tinham janelas, tinham meia parede, cobertura de palha e as pessoas se sentavam às mesas e os garçons traziam a comida. Tinha uma insatisfação porque os trabalhadores eles tinham que comer farinha de aveia e pêssego em lata, que eram trazidos do Michigan para o café da manhã, tá? Então o café da manhã deles era farinha de aveia e pêssego. No jantar, arroz integral e pão de trigo integral. Isso tudo porque o Ford achava que os trabalhadores eles precisavam ter uma dieta saudável. E até nas escolas era servido leite de soja para as crianças ao invés do leite de vaca, porque o Ford era contra o leite de vaca. Então, lembra lá do primeiro episódio? Onde as casas eram inspecionadas, aonde todo mundo tinha que tomar as vacinas, aonde todo mundo tinha que tomar o quinino. Então, tinha essa preocupação do Ford de que os trabalhadores fossem saudáveis, mas onde é que fica a fronteira ali entre a livre escolha da pessoa em relação ao que ela vai comer no café da manhã, o que ela vai comer na janta, leite de soja, leite de vaca. Então, tinham algumas imposições que eram colocadas ali, supostamente de acordo com a Ford, era para preocupação com a saúde dos trabalhadores. Mas, enfim, né? Tinha toda essa restrição. Em dezembro de 1930, foi inaugurado um novo refeitório, que apesar de ser mais novo, ele tinha o pé direito mais baixo, tinha um mix de telhas metálicas e telhas de amianto e paredes de concreto. O que isso representa no meio da Amazônia? Era um forno. E além disso, além da inauguração do novo refeitório, que conseguiu ser pior que o anterior em relação às condições de ambiente para as pessoas se alimentarem, as matrículas de cada trabalhador começaram a ser anotadas, porque as refeições começaram a ser descontadas dos salários. Então, teve essa mudança simultânea. Vamos para um novo refeitório, que era pior, apesar de ser mais novo, e vamos começar a cobrar as refeições dos trabalhadores. Isso gerou um transtorno muito grande. Para poder anotar a matrícula dos funcionários na entrada do refeitório, a equipe da Ford não dava conta. E aí as filas viraram quilométricas para as pessoas conseguirem entrar dentro do refeitório. Então eles ficavam na fila, no sol, esperando para entrar, porque demorava muito para as pessoas tomar nota. Cada trabalhador, então, passou a ser servido pelos funcionários em um esquema de cantina. Eles não tinham mais os garçons. E esses funcionários também não conseguiam dar conta de servir rapidamente os trabalhadores. Então você tinha dificuldade para entrar no refeitório e a partir da hora que entrava você tinha dificuldade para ter acesso à comida. A insatisfação foi crescendo entre os trabalhadores com aquela fila, aquele desconforto, até que um pedreiro do Rio Grande do Norte, chamado Manuel Caetano de Jesus, ele se revoltou, invadiu o refeitório e foi discutir com o responsável pela folha de pagamento, que foi quem tinha feito aquelas mudanças, que era o Kaj Ostenfeld. Então ele era o responsável pela parte de alimentação, a parte de RH, e ele já não era bem quisto pelos trabalhadores, porque ele era o cara do RH que impunha muita coisa ali para os brasileiros. Então esse pedreiro, o Manuel, ele foi lá bater boca com o Ostenfeld. O Manuel gritou muito com ele, só que o Ostenfeld não entendia muito bem o português, ele não falava português, entendia pouca coisa. E aí o Manuel gritou com ele, e em um determinado momento o Ostenfeld riu, provavelmente porque ele não entendeu o Manuel. E aí isso foi entendido tanto pelo Manuel como pelos outros que estavam acompanhando o caso, como um deboche. E aí a revolta estourou.
Os trabalhadores que estavam acompanhando tudo começaram a fazer uma quebradeira no refeitório. O Ostenfeld, então, fugiu em um caminhão, foi para a Vila Americana, onde ficavam as casas dos americanos, dos gestores. Enquanto os trabalhadores saíram dali, foram para o prédio de escritório, foram para a serraria, que já estava instalada para fazer corte de lenha, né, toda a madeira. Inclusive, uma boa parte da madeira eles estavam levando para os Estados Unidos para vender. Aí foi outro problema, que não tinha muito mercado lá. Foram na usina de geração de energia, foram na estação de rádio, e eles quebraram tudo que eles conseguiam. Eles promoveram quebra-quebra geral em qualquer prédio que eles conseguissem entrar. Cortaram a energia, pegaram um caminhão frigorificado que tinha carne, jogaram ele dentro do rio, tacaram fogo na oficina e saquearam o depósito. Então, assim, foi um verdadeiro caos. Vocês podem imaginar aquela quantidade de gente quebrando tudo, tacando fogo, jogando caminhão no rio. Destruíram carros, caminhões, tratores, especialmente os relógios de ponto. Tinha muita revolta contra os relógios de ponto. Quebraram totalmente os relógios que eles encontraram pela frente. E aí a revolta realmente se instaurou por toda a plantação.